Agora, nós teremos a palestra As Práticas Pedagógicas dos Educadores nas Escolas Públicas, com Newton Millet Pereira, do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor. Boa tarde. Bem, então, eu também teria que dizer feliz dia do professor a todos vocês, apesar das circunstâncias absolutamente ruins, né, do ponto de vista da natureza. O caos parece estar conspirando contra nós hoje nessa cidade, né? Mas o caos é o caos, não há o que fazer em relação a ele. Bem, eu fico muito satisfeito assim de ter sido convidado para esse evento por várias razões. A primeira delas é porque também fui professor estadual, nomeado e tal, direitinho. Não que não ser nomeado também não seja direitinho, é também direitinho, é bem direitinho. Mas é que, enfim, essa era a minha circunstância naquele momento. E trabalhei na escola pública há alguns anos, ensino municipal também e tal. E hoje nós mandamos os nossos estagiários de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sempre para a escola pública. Eles são obrigados a fazer o estágio na escola pública, numa tentativa de permitir um intercâmbio mais estreito entre a experiência dos professores da escola pública e o que acontece na escola pública todos os dias e a sua formação como futuros professores. Então, nós temos essa característica também. Há alguns cursos ainda na URGS que permitem que se faça em outras escolas, e isso não é nenhum problema, mas a especificidade nossa da história é que todos façam em escola pública e, via de regra, fazem em escola estadual. Há um convênio com o Estado para que isso aconteça. Bem, e a outra razão até esqueci, mas era uma razão também significativa, era bem interessante, era bem boa. Se eu lembrar, depois eu digo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pensando na mostra pedagógica. Eu quero, em primeiro lugar, defender a criação, defender a pesquisa e defender que a escola pública, quanto qualquer outra escola, é lugar de criação e de pesquisa. E defender, ao mesmo tempo, que tanto a escola pública quanto qualquer outra escola, mas significativamente a escola pública, que é o que mais me interessa, é o lugar de criação e é o lugar de pesquisa, porque ali é o espaço de constituição de pessoas que sejam capazes de criar e de pesquisar. E eu acredito que isso é possível e eu acho que essa mostra pedagógica é uma clara realidade de que isso é possível. Mas para chegar na criação e na pesquisa, eu preciso passar por 3 elementos absolutamente dolorosos. E eu sei que eles serão dolorosos para vocês. Não, para alguns de vocês. Para 1 ou 2 será muito doloroso. Acho que deve ter umas 137 pessoas aqui. Eu acho que para 1 ou 2 será muito doloroso. São 3 mitos. Eu classifico já essas 3 questões como mitos. Mito no mau sentido de mito. E olha que eu amo os mitos. Eu vivo para os mitos, eu acho que o caos é constituído de mitos. Mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de mitos do ponto de vista de serem coisas que se coisificaram na nossa vida comum, na nossa prática de professores de história e professores de português e professores de qualquer disciplina, e que acabam nos assombrando e nos constituindo sem que a gente, vez por outra, pare para pensar sobre
o que nos acontece quando fazemos isso. São 3 mitos. O primeiro, e esse eu acho que é o mais doloroso. Não, nos últimos tempos, o segundo eu acho que é mais doloroso. Vocês estão achando que eu estou brincando, mas não estou. É muito doloroso isso que eu vou dizer. E eu quero defender significativamente de que esses mitos devem ser desconstituídos para que possa emergir no seu lugar a criação e a pesquisa. O primeiro mito, então, é aquele que diz que toda prática pedagógica que ensina alguma coisa deve ensinar alguma coisa considerando, a partir, de acordo, relacionando com a realidade do aluno. Viu? Esse mito eu saberia que é uma bomba. Esse mito tem me atormentado por muito tempo, porque por muito tempo eu sempre fui a palestra, não fui a muitas palestras, não gostava muito de palestras, mas confesso para vocês, essas rapidinhas como a minha eu até gostava, eu vou falar meia horinha e vou parar. Por muito tempo, e na escola, e nos filmes, e nas leituras, quando eu me dei conta que no campo educacional se instituiu essa ideia de que algumas frases, algumas sentenças, algumas ideias parecem tão verdadeiras que nós acabamos nos submetendo a elas sem que elas sejam pensadas. E a ideia de que todo o ensino, de que todo o objeto de ensino, de que todo o conteúdo, seja da matemática, seja da história, seja de português, seja lá do que for, precisa necessariamente uma relação íntima com a realidade dos chamados educandos, isso me dá me causa muito problema. Então, esse é o primeiro mito. Eu quero desconstituir esse mito. Eu quero dizer para vocês que uma prática pedagógica, uma boa prática pedagógica, uma prática pedagógica adequada para constituir pessoas capazes de pesquisar e de criar, e, consequentemente, de serem cidadãos transformadores do seu mundo, atuantes, interessantes, e etc. e tal, precisam não apenas daqueles conteúdos que dizem respeito ao seu mundo e à sua vida em particular, mas precisam de estranhamento, precisam do inusitado, precisam do surpreendente, precisam daquilo que absolutamente lhes é estranho. Então, eu quero dizer que a ideia de que todo o conteúdo ensinado precisa estar relacionado à realidade do aluno, ou precisa usar elementos da realidade do aluno para que façam sentido para o aluno, é uma verdade construída no interior de uma ou duas tendências teóricas do campo da pedagogia, do campo da psicologia e etc. e tal, que tiveram um tempo, que tiveram um momento, e que podem continuar tendo tempos e momentos, mas elas não constituem um universal no campo da educação. Então, o que mais me incomoda não é que um professor de história, e eu só posso dar exemplos de história porque sou professor de história, vai ensinar a história da escravidão no Brasil e faça referência aos quilombos urbanos de Porto Alegre, ou ao Quilombo do Silva, que é o quilombo urbano de Porto Alegre, que vocês conhecem ali na região das Três Figueiras, Bela Vista, acho que é Três Figueiras, né? E não é isso, isso pode continuar acontecendo. Mas esse é apenas uma parte daquilo que se ensina. Um estudante, para criar e para pesquisar, precisa de uma atitude inteiramente amorosa do ponto de vista medieval da ideia de amor romântico, inventada lá no século XII e reconstituída no século XIX. Ele precisa de uma atitude amorosa que lhe torne absolutamente despido de si mesmo, no sentido de abandonar a sua identificação para poder se abrir a outras possibilidades de conhecimentos, de saberes, de objetos e, sobretudo, de modos de vida. Modos de vida possíveis é um limite. É preciso pensar que há modos de vida ainda não catalogados e ainda não possíveis que podem servir de novas possibilidades para aquelas pessoas que estão na escola. Então, o primeiro mito, e eu volto a ele um pouco depois, mas eu queria dizer que o primeiro mito não é um universal que deva ser levado em conta
por todos que dão aula na escola pública. É apenas uma tendência determinada que estabelece como universal, e isso se constitui, é muito fácil em educação, alguém diz uma frase e essa frase acaba se tornando universal para todo mundo, que estabelece que o conteúdo de ensino precisa ser idêntico à realidade do aluno. Quando, na verdade, o que nós queremos é justamente permitir que o aluno abandone a sua realidade por um momento, ou por 2 momentos, ou por algum tempo, para poder experimentar novas experiências possíveis. Aprender história, por exemplo, é um modo de aprender com o outro. E aprender com o outro implica não identificar-se ao outro, mas implica pensar o outro como diferente dele mesmo. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é aquele que diz, esse mito é mais doloroso ainda. Para mim tem sido muito doloroso nos últimos tempos, porque isso tem assolado muito o PIBID. Não sei se vocês conhecem o PIBID, alguém trabalha com PIBID. Então, estabeleceu-se desde a CAPES que o PIBID precisa levar a efeito projetos interdisciplinares. Gente, eu sou professor há quase 30 anos. Não, já sou professor há 30 anos. E desde que eu sou professor, eu discuto essa questão da chamada interdisciplinaridade. Nos últimos tempos, no Rio Grande do Sul, isso tem se tornado alguma coisa também muito impositivo, do ponto de vista do seu caráter de universalidade, e que eu chamo agora de seu caráter de mito. Eu não sou contra qualquer atividade interdisciplinar, antes que alguém já me acuse e já me lance um dardo para dizer para mim, não, a interdisciplinaridade é ótimo. Eu sempre adorei fazer trabalhos de história junto com o professor de artes, sempre adorei trabalhar junto com o professor de geografia, mas não é verdade universal que uma prática pedagógica, para ser adequada, para ser boa e para permitir a criação e a pesquisa, precise ser necessariamente interdisciplinar. Então, há um bombardeamento gigantesco nas nossas cabeças e há uma ideia de senso comum, o que me incomoda um pouco, às vezes, no campo educacional, porque nós nos contentamos, às vezes, com essas ideias de senso comum. A interdisciplinaridade é uma lei e nós precisamos levá-la a efeito. E aí um diz isso, outro diz aquilo outro, e assim por diante. E as teses de interdisciplinaridade são tão parecidas e são tão idênticas que dificilmente alguém consegue fugir um pouco do que seja criar um tema e cada disciplina dá conta daquilo que é. Então, o que eu quero aqui é continuar defendendo a disciplina. Ainda que eu, muito claramente, posso dizer isso para vocês de peito aberto, não seja inteiramente contra o projeto da Escola Politécnica do Ensino Médio, proposta há 4 anos atrás pelo governo Tarso. Ainda que eu diga para vocês que aquele projeto tem coisas muito interessantes do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da própria interdisciplinaridade, que devem ser mantidos, resgatados e reforçados. Não tenho qualquer dúvida disso. Mas eu quero reforçar a ideia de que a pesquisa se faz no interior de uma disciplina. A pesquisa se faz no interior de conceitos. E pensar a produção conceitual é pensar uma disciplina. E eu não sou capaz de pensar o conceito de lugar no campo da geografia. Ainda que eu tenha estudado muita geografia, eu não me sinto apto a dar conta do conceito de lugar no campo da geografia. Eu posso pensar o lugar a partir da história, e penso. Mas quem vai com propriedade pensar o lugar no campo da geografia é o professor de geografia. Então, a disciplina, muito antes de ser alguma coisa do mal, é uma coisa do bem, porque é ela que produz o conceito. Porque é ela capaz de produzir conceitos. E uma pesquisa só se constitui, só se fortalece, se for uma pesquisa que permita a operação com conceitos. Senão, ela não é pesquisa. Pesquisa responde problemas através do uso e da operação de conceitos. É isso que se faz em história, é isso que se faz em química, é isso que se faz em geografia. E a possibilidade de pensar, por exemplo, a constituição da
Vila Planetário, na Avenida Ipiranga, lá nos anos de 1989, 90, 91, 92, não lembro exatamente qual ano foi, mas que foi alguma coisa revolucionária nessa cidade. E para quem fez, por exemplo, o passeio do Territórios Negros, quem é de Porto Alegre, sabe do que eu estou falando, porque sabe quantas comunidades foram retiradas do centro, da região central da cidade, para serem colocadas na periferia. Então, pensar a Vila Planetário, que ao invés de ser retirada dali do lado do planetário e mandada para longe da cidade, para a Zona Sul ou para a Zona Norte, o governo Olívio Dutra manteve ali. Então, eu quero pensar interdisciplinarmente a questão do urbano e a questão das relações entre o Estado e a sociedade, entre o Estado e a política, entre a política e as relações de constituição do espaço urbano, junto com o professor de geografia. Sim, eu acho que isso tem todo o cabimento, tem todo o sentido. Mas eu não quero assumir a ideia de uma interdisciplinaridade que seja uma lei universal que me obriga o tempo todo, a cada conteúdo que eu precise ensinar em história, que eu precise dar conta de outros olhares sobre esse mesmo conteúdo. Para mim, isso é um mito. E, para mim, isso, às vezes, impede trabalhos belíssimos de história, porque, às vezes, os esvazia de densidade conceitual, justamente porque cada um pega um ramo daquilo e acaba discutindo, sei lá, o lixo. O lixo é clássico, né? Então, esse é o segundo mito. E o terceiro é mais terrível ainda, porque o terceiro implica uma defesa absolutamente significativa, quando estiver perto de terminar, me avisem. Mas me avisam uns 15 minutos antes. 10 minutos antes, tá bom. Em torno de 11 ou 12, só para ficar no meio. Este é mais terrível ainda, é a ideia de que as nossas práticas pedagógicas, para serem boas, elas não podem ser práticas tradicionais. Há uma origem nisso muito irritante, muito simples do ponto de vista teórico. Tão simples do ponto de vista teórico, que nos jogou no campo educacional para uma leitura maniqueísta e moralista do ponto de vista filosófico, do que é a educação e do que é uma prática pedagógica na escola pública. E nos disseram que práticas pedagógicas determinadas são críticas e práticas pedagógicas outras são tradicionais. E que determinado grupo de professores ou de professoras é crítico e que outro determinado grupo de professores ou de professoras é tradicional. E essa leitura virou senso comum na nossa vida e nós acabamos simplesmente tornando isso um modo de ler as práticas pedagógicas e um modo de ler a postura do professor. Então, abandonamos tudo que é legal e que é absolutamente maravilhoso no que chamava-se antigamente de tradicional e absorvemos tudo, por mais simplório que pudesse parecer, do que se chama de crítico. Então, o que eu quero é que este universal do crítico, do tradicional, que é, na verdade, o universal moralista do bem e do mal, do certo e do errado, ela deixe de ser um universal no campo da educação e passe a ser visto como uma construção histórica que se deu no discurso educacional e que, sem dúvida nenhuma, nos fez parar de pensar educação. Eu acho que esse talvez seja das coisas que mais me incomoda. Porque eu lembro do 1990, eu trabalhava na escola Breno Guimarães, na cidade de Guaíba, uma escola municipal. 1990, não sei se vocês vão lembrar, porque é muito longe. E na época apareceu um filme hollywoodiano, um filme lindo, muito, muito bonito aquele filme, do ponto de vista cinematográfico, não do ponto de vista pedagógico. Do ponto de vista pedagógico ele é horrível,
Mas eu quero dizer para vocês com toda sinceridade que eu amei aquele filme também do ponto de vista pedagógico, lá em 1990. Chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Todo mundo viu esse filme é lindo, não tem dúvida nenhuma. A fotografia é belíssima, o enredo é sensacional, tu vê, é espetacular. Só não ganha do Hair, porque o Hair é a coisa mais maravilhosa que alguém poderia ter feito no cinema. Também não ganha do Batman. A trilogia do Batman é sensacional. Gente, eu estou falando sério, o Batman... Bom, mas também não vamos falar do Batman. O Batman é o arquétipo importante, mas caberia, mas não é o que... Não, mas vamos pensar na Sociedade dos Poetas Mortos. Gente, nós amávamos o Mr. Keating, porque o Mr. Keating, lá nos anos 90, começo dos anos 90, era o nosso arquétipo, pensando no Batman, do professor crítico. Mas se vocês olharem para o Mr. Keating não era afiliado ao sindicato. Para mim, já morreu de cara. Porque se ele não é afiliado ao sindicato, já começa com um problema desde o início. Segundo, ele não via os seus pares professores como colegas que ele pudesse trocar experiências pedagógicas. Ele simplesmente rasgava tudo que os outros professores propunham. Que isso, gente? Que estranho. Vocês lembram? Ele chegou a rasgar o livro que o outro professor de literatura dava aula. Não que rasgar livro seja uma heresia, eu acho até que é sim. Agora, alguns livros têm que ser rasgados mesmos. Não tem qualquer dúvida. Esse desse senhor que morreu hoje, por exemplo, o Ustra, esse tem que ser rasgado. Não apenas do ponto de vista ideológico, quanto também do ponto de vista legal. O brilhante Ustra morreu hoje, para quem não sabia, informação quentinha. Bem quentinha, tratando-se dele, né? Cruz. E mais, aí ele não tinha reunião com seus pares. Ele era um cara que foi aluno ali e tinha uma aliança com os alunos absolutamente estranha, demasiado esfumaçada. Nós sabemos bem que relação de professor e aluno é relação de professor e aluno. Ainda que tenha cumprimentos, beijinhos, conselhos e coisa e tal, continua sendo professor e aluno. Nós temos limites sobre os conselhos que vamos dar, sobre o que vamos falar e assim por diante. Não. Ele interviu na vida de um, interviu na vida do outro, brincou, teve um momento que ele brincou com um aluno e achou belo uma travessura que um aluno fez com a escola. Ele subiu numa classe. Podem subir em classe, mas tem que ter limite para como subir em classe. E ele expôs um aluno que não queria ler uma poesia, se vocês lembram bem, se vocês lembram do filme, e assim por diante. Ele é o mais liberal de todos os professores que eu conheci. Dos professores hollywoodianos, que via de regra são liberais, ele foi o mais liberal de todos, um currículo liberal, um currículo que não aceitava necessidade de estabelecer limites aos conteúdos, que não via como importante, por exemplo, que este conteúdo é necessário que apareça no currículo, que este conteúdo é necessário que apareça no currículo, e isso é absolutamente fundamental para nós. Eu não posso admitir uma aula de história no ensino fundamental ou no ensino médio que não tem história da América, por exemplo. Mas é um limite. Nós sabemos que temos limite, nós não podemos dar o que quisermos toda hora. Eu não posso admitir uma aula no ensino médio sem que tenha história indígena, ou histórias indígenas, ou sem que pense a interculturalidade. Não posso admitir. Então eu lembro que esse filme, ele me remetia a isso e ele me constituiu subjetivamente, Mânica. Pelo menos por uns 2 anos. Depois eu o abandonei. E cada vez tenho o abandonado mais. Então, o que eu quero resgatar, por exemplo, há pouco tempo eu escrevi um texto para uma revista chamada O Retorno da Aula Expositiva, que não é um ode barato e rasteiro à aula expositiva, mas foi uma tentativa de pensar a aula expositiva através de uma categoria absolutamente importante para mim nos últimos tempos, que chama-se fabulação, que é um conceito constituído a partir de um filósofo francês chamado Henri Bergson,
e que me permite pensar a narrativa, no caso específico da aula de história, como alguma coisa que pode permitir uma abertura para o conhecimento, para a criação e para a pesquisa. Mas eu lembro que, há muito tempo atrás, nós passávamos pelas aulas dos professores, aí por um professor dando aula expositiva, esse professor tradicional. Aí outro professor brincando de jogo da cadeira, esse professor crítico. Não. É claro que há aulas expositivas horríveis. Mas um aluno que senta num banco escolar e não é capaz de aprender a escutar com calma, atenção e tranquilidade, como ele vai viver num mundo como o nosso? Se o aluno da escola pública será submetido e bombardeado o tempo todo por novas tecnologias, por Facebook, que não são coisas ruins, ao contrário, por jogos, que eu acho maravilhoso, escrevi há pouco um livro sobre jogos e ensino de história, e jamais vai ter a experiência dura e, às vezes, delicada e pesada de sentar, se acalmar e escutar, quem nós estamos formando? Uma pessoa que não é capaz de sentar. Aí eu vou lá para o colégio israelita, ou para o colégio João Paulo I, ou lá para o colégio La Salle, escolas que trabalhei, e os caras me dizem, olha, eles precisam de muito conteúdo. E eu digo, não tem nenhuma dúvida. Quanto mais conteúdo, melhor. Conteúdo com densidade, conteúdo com conceito, ou conceito como conteúdo. E dou uma aula expositiva para a 7ª série, eu vejo que aquilo que eu chamo assim deliberadamente e provocativamente treino. Treino para ficar sentado e escutar. Treino para ficar sentado, escutar e rabiscar. Treino para ficar sentado, escutar, rabiscar e anotar questões mais importantes. Aquela que o professor, que é aquele que quando fala é sempre redundante e repetitivo, porque essa é a natureza do nosso discurso, da nossa narrativa, é sermos redundantes de modos diferentes. Eu falo sobre a descoberta, sobre a conquista da América de um jeito, depois falo sobre a conquista da América de outro jeito, depois pego um aluno para simular a conquista da América de outro jeito ainda. Mas eu crio estratégias na minha narrativa que me permitem essa redundância e que fazem com que esse aluno que senta é capaz de sentar, se acalmar e escrever. Porque se é verdade que a aprendizagem da criação se dá assim num campo de desapego em relação a si mesmo, também é verdade que esse desapego não é necessariamente o jogo e a brincadeira, ainda que comportem maravilhosamente o jogo e a brincadeira. Talvez a nossa narrativa deva ser pensada como algo que transfere o nosso aluno desse lugar onde ele está, que é a cadeira dura, a sala de aula, a hora do recreio, a merenda, aquelas coisas todas, a sua vida em casa, o alagamento da sua casa e todas essas coisas, que o transfira dessa realidade, desse presente, para um puro passado de pura potência criativa. Quando ele se encontra com a nossa narrativa, quando ele fica te escutando, vocês tiveram essa experiência em algum momento da vida. São aquelas experiências de paixão, de puro amor romântico. Por que é de paixão de amor romântico? Porque, só para lembrar vocês, lembram que o amor romântico é quando o amante se desfaz inteiramente de si em favor do amado. O amor romântico é quando o amante abandona a si mesmo e entra na onda do amado, e se transforma a si mesmo diante do amado. Então, a nossa narrativa, assim como o jogo, porque você sabe que se você levarem um jogo para a sala de aula, levarem o war para a sala de aula, para discutir a guerra e coisa e tal, eles vão começar a jogar, vai passar o recreio, eles vão estar jogando.
Já jogaram GTA V? Eu não joguei, mas quando eu me aposentar, eu vou passar jogando. Tu começa a jogar, tu passa a madrugada inteira jogando. O que é isso? Isso é abandonar a si mesmo em favor da onda do jogo. Então, uma boa narrativa é como um avô contando uma história, eu digo do ponto de vista da história. Aquela história que é toda ela a mesma todos os dias, mas que nos causa sensações diferentes todos os dias. E por isso que nós dormimos escutando ela. Ou seja, nos deslocamos da vigília e vamos para o campo completo do caos. Também chamado de inconsciente por aquele rapaz lá. Bueno. Então, eu quero defender o tradicional, sim. Eu quero defender que os nossos alunos da escola pública precisam ler muito, precisam escrever, precisam ler as clássicas obras literárias e filosóficas, precisam aprender a escutar, sim, e que a gente não fique medindo as aulas das pessoas nesse moralismo absolutamente rasteiro, porque não tem nada teórico sofisticado nisso, que é crítico, é tradicional, é bom ou é mau, é certo ou é errado. Bem, e finalmente... então tem muito tempo, vou até terminar antes. E finalmente, eu gostaria que a escola pública fizesse o que faz. Então, quando a Vera me convidou para... Está lá, Vera. Para falar aqui no CEPERS, eu achei tão sensacional, porque... mas não é para falar de... Até porque eu não falaria. Mas é para falar de questões da vida da sala de aula. Então, um sindicato, quando se propõe a pensar não apenas as condições de trabalho, questão vital para qualquer sindicato, não apenas as questões salariais, questão vital para qualquer sindicato, mas também incentivar a discussão pedagógica, teórica e da prática pedagógica entre os professores é alguma coisa que faz a diferença e que aproxima. Que aproxima numa época em que boa parte do movimento social não aproxima. E eu acho que esse é um modo de aproximar, porque é um modo de dizer, olha, os professores da escola pública pensam o que fazem, pensam por que fazem, e no modo mais diletante e belo possível, simplesmente pensam. Então, eu achei muito interessante isso, e acho que isso é um ganho absolutamente espetacular. Quero dar os parabéns para vocês todos e para a direção do sindicato que pensou isso e quisera isso continue a ser pensado. Eu acho que duas coisas são importantes para mim: a criação e a pesquisa. A pesquisa, porque eu penso que ensinar uma disciplina é ensinar conceitos. Que quando eu ensino história, deve ter 1 ou 2 professores de história por aí, eu ensino desde o conceito de imperialismo, que é um conceito empírico, ou seja, estou chamando de conceito empírico porque ele se refere a uma realidade muito específica, seja lá na Grécia Antiga, seja em Roma, seja no século XIX, ou, quem sabe, no século XX. São diferentes imperialismos, e a tarefa da história é contar a história desse conceito, que trata-se de uma mesma palavra, mas que tem conteúdos históricos e de sentido muito diversos em cada momento ao qual ele é empregado. Isso é ensinar história. Isso é permitir a pesquisa, porque pesquisar é ver a vida a partir de conceitos. A vida dos nossos alunos é ótima, é legal, é interessante, ela serve para os elementos que nós aprendemos. Claro que servem, não tem qualquer dúvida disso. Os conhecimentos prévios são tri importantes, fiquem tranquilos.
Mas quando um aluno meu vem para uma aula de história, eu quero sim que ele contraia relações de pertencimento. Eu quero que naquela aula de história ele olhe, puxa, professor, eu achei que o meu grupo nem história tinha. Mas observe aí, o senhor falou das forças da mitologia tupinambá, e o senhor sabe que eu, como indígena, Tupinambá, e o rapaz era Tupinambá, isso é mentira, inventei agora. E eu estou me vendo aí, ótimo. Quando um menino negro ou um menino branco que vai no candomblé, e que às vezes na escola não diz, eles não dizem muitas vezes, o professor, agora vamos trabalhar religião grega. Trabalhou religião grega e tal. E agora vamos trabalhar religiões de matriz africana. Aí ele trabalha os orixás, o significado do orixá, e aí leva para a aula o samba do Bamba da Orgia, o maior samba enredo, o mais importante samba enredo da história do Rio Grande do Sul. Ganha até dos de Uruguaiana, dos de Pelotas, que chama-se Festa de Batuque. Tem um refrãozinho, que tem um pedacinho, um dos refrões diz: alupo, 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 bará, abra os caminhos para o Bambas desfilar, nesta festa de batuque em homenagem aos orixás. Ele fala de todos... Gente, eu sei que eu canto bem, mas não precisem... Quando eu cheguei no mercado público, e ali no mercado público tem o bará do mercado, já foram no bará do mercado, no mercado público? E tu tem que jogar uma moeda para ele abrir os caminhos. Cara, mas é isso. Aí, isso precisa estar na escola. E o meu aluno precisa contrair relações de pertencimento. Não sei se você lembra daquele filme do Entre os Muros da Escola. Bem legal aquele filme, né? Que é numa escola francesa. O cotidiano de uma escola francesa. Aí só tem alunos imigrantes ali, né? Aí o professor falando lá com nomes americanos, Stacy, Alex e coisa e tal. Aí a guria pergunta: professor, por que você não usa nomes que tenham a ver com a gente? A guria questionou ele assim, Isso é pertencimento, é importante. Mas eu vou ficar inteiramente satisfeito quando ele chegar na minha sala de aula e eu contar para ele o mito de criação grego, e ele ficar inteiramente desprotegido da sua identidade diante do mito de criação grego. Mas como, professor? Aí ele faz aquela pergunta: mas como isso é absurdo, ele pensar que Cronos ceifou a genitália de Urano? Isso é absurdo, professor. É esse absurdo que eu quero causar quando ensino história. Porque é assim que ele vai aprender com a diferença do outro, com a experiência alheia. E ninguém aprende olhando o tempo todo a si mesmo. Muito obrigado, gente. Mostra pedagógica, o show da escola pública. Queremos agradecer muito a palestra, as práticas pedagógicas dos educadores nas escolas públicas, com o professor Nilton Millet Pereira. E vamos abrir até 5 intervenções, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, para que depois nós possamos continuar a nossa tarde. Se alguém quiser se inscrever para fazer alguma intervenção. Eu quero. Eu achei bem interessante quando o senhor falou sobre o Quilombo do Silva, famoso, né, lá no Três Figueiras, também sobre a Vila Planetário, que, para quem não é aqui de Porto Alegre, a Vila Planetário trouxe muito pano para manga aqui, porque era uma vila num local onde, teoricamente, a vizinhança não concordava com a permanência, né? Então, foi um momento bastante, como é que eu vou dizer, efervescente aqui para a nossa sociedade metropolitana aqui de Porto Alegre, a instalação daquela vila. Mas hoje nós temos eu vejo, professor, um problema. Nós temos uma discussão muito grande dentro das escolas quanto ao cumprimento
da cultura, né, em aulas de história, quanto ao cumprimento da legislação que diz respeito à cultura afro. Né? Porque hoje nós temos, assim, aqui, hoje, citando, nós temos N projetos, um projeto melhor que o outro, né? Mas nós temos muitos projetos na época, no mês de novembro, quando a gente faz aí a nossa comemoração a Zumbi dos Palmares, na Semana de Consciência Negra, nós temos muitos projetos que são assim, comida típica, daí levam só pipoca, ou então, o tema nunca é, a meu ver, devidamente bem desenvolvido nas escolas públicas ainda. É uma trajetória. Eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso, porque a gente tem muito debate dentro das escolas a respeito disso, de como essa cultura afrodescendente vai ser desenvolvida nas aulas de história das nossas escolas públicas estaduais. Sim, de história, de português, de artes, de geografia. Eu falo geografia, acho legal. Geografia e literatura, eu acho também, se bem me lembro, né? Duas coisas importantes. Uma, as pessoas sabem muito pouco sobre a história da África, dos reinos africanos antigos, dos reinos africanos medievais, inclusive da África contemporânea, da África que foi colonizada pelos europeus, dos conflitos. E esse é um problema. Os currículos dos cursos de graduação recém estão tentando se adequar a essas novas necessidades. E em história tinha uma coisa assim, vocês vão lembrar, não quando deram aula, mas quando tiveram aula, vocês vão lembrar que os negros apareciam na história como escravos. Inclusive, era praticamente sinônimo de escravo. A propósito disso, a historiografia, a antropologia tem pensado não em discutir mais o escravo no Brasil colônia, mas o escravizado no Brasil colônia, que é um sujeito escravizado, historicamente escravizado, temporariamente escravizado, não é um escravo como identidade assumida. Então, eu acho que a dificuldade está na falta de conteúdo e na falta de conceito. É isso que nos leva, do mesmo jeito, quando alguém propõe uma tarefa interdisciplinar, a gente pensa, bom, o lixo, esses temas, tem outro tema clássico, que é a sexualidade na adolescência, drogas, rock and roll ninguém pensou que seria uma coisa legal, né? Para água, para fazer, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com essa falta de conceito. Então, para pensar a afrodescendência no Brasil, é preciso ter conhecimento. Então, eu acho que as aulas de história, de português, de literatura, precisam acumular conhecimento, que é uma coisa muito tradicional, mas é uma coisa de acúmulo de erudição. Ninguém dá aula sem erudição. Mas não adianta fazer fita e vestir a cara do Marx, como eu fiz, mas eu vesti a cara do Marx. Sim, eu queria ensinar marxismo, aí peguei, desenhei a cara do Marx, coloquei no rosto e falei como se fosse o Marx, recitei o Manifesto Comunista. Isso é sensacional, mas não adianta nada sem erudição e conhecimento. Então, eu acho que sobre essa questão da afrodescendência, o cara faz comida. Eu acho que pode ser interessante, sim, um projeto sobre comida, mas tem que implicar conceito ali. Tem que implicar conceito, não é só ir lá para a sala de aula e fazer a comida, porque vai ser legal, e vai ser legal, os alunos vão adorar fazer comida em aula. Mas qual é o conhecimento conceitual sobre a afrodescendência que eles vão ter, eu acho?
Essa questão, esse resgate do que é tradicional, do que não é tradicional, né? Dos mitos. Quando a gente começa na escola, a gente tende a fazer conforme uma cartilha, né? Depois começam a surgir modernidades, vão vendendo modernidades para a gente. E na escola é bem assim, os modernos, como tu estava colocando, os tradicionais, vou usar os termos que a gente às vezes usa na escola, o das humanas, como não fosse das exatas, não fossem das humanas, mas eu vou usar esse termo que até agosto do ano passado estava lá na escola. O das humanas, que são conhecidos geralmente como sendo os mais loucos, os que usam a máscara, os que se atrevam, os criativos, os que sobem na cadeira e tal coisa, né? E os das exatas, que são os mais duros, inflexíveis, né? Quando eles são criativos, eles são muito loucos, né? São considerados professor de matemática que é criativo é muito louco. E os de educação física que são muito gente boa. São muito gente boa. Mas eu acho que o importante do resgate, que a mostra pedagógica também tem esse objetivo, que é mostrar que todos nós temos um objetivo comum, que é mostrar que a gente está buscando um aperfeiçoamento. Que nós queremos mostrar que nós pensamos. Nós somos reféns, né, das ondas, né, das modas que vêm e que vão, que vêm e que vão. E que, claro, como nós somos frutos, de repente, de uma certa falta de erudição, a gente, no caminhar, na caminhada, vai fazendo o nosso conhecimento. Mas quero dizer que, cada vez que eu ouço uma palestra de um palestrante, né, mais jovem do que eu, fico feliz da vida de saber que é um cravo a menos no caixão, né, de que, quando eu fui mais tradicional ou mais doida, foi porque a gente estava tentando acertar. Claro. Né? E no dia do professor, dia da professora, o dia do professor, é uma felicidade que os palestrantes venham aqui, né, e tirem um cravinho do caixão daqueles que pensam, eu não sou tradicional, e fazer a interdisciplinaridade dentro do possível, ou fazer uma aula chamada tradicional, quando ela é bem feita, e é feita com amor, ela é feita com preparo, mesmo dentro das difíceis condições, ela resulta num bom aprendizado, e ela resulta em trabalhos que a gente viu aqui, como o da mostra pedagógica. Gostei muito de ter ficado aqui, de ter lhe ouvido. Muito obrigado, viu, pela palestra, professor. Não, eu que agradeço. Mas queria dizer, professor, que você trouxe aqui uma coisa que, quando começou a tirar os nossos mitos aqui, doeu. Tá? E aí eu também queria retomar. Você vem aqui fazer uma provocação e eu acho que foi boa. E eu queria dizer que, no primeiro momento, tu matou o mito e, no segundo momento, você deixou ele mais jovem. Tá? Porque, no entender, você não diz o seguinte, não, nós temos que acabar com todo o planejamento aqui, toda essa coisa freiriana, e temos que voltar à Idade Média. Você não disse isso. Você questionou as questões em que você, em 2 segundos, só contar aquela historinha que eu acho que tem tudo a ver. Que é aquele negócio seguinte, o cara casou, não é? E quando chegou em casa, não é, na primeira semana, aquela coisa tradicional, etc. Tal, a mulher tinha feito um peixe sem cabeça. E daí ele diz o seguinte, ué, mas para que tu fez um peixe sem cabeça? Daí ela disse assim, eu fiz o peixe sem cabeça. Olha que coisa linda. Peixe sem cabeça, porque a minha mãe fazia sem cabeça. Aí, semana seguinte, foram na casa da mãe, por que a senhora faz peixe sem cabeça? Eu faço peixe sem cabeça porque a minha mãe fazia peixe sem cabeça. Até que passou o ano todo sofrendo, no fim do ano ele foi lá e disse o seguinte, foram visitar a bisavó e a avó disse o seguinte, não, eu tinha um fogão muito pequeno, eu queria assar o peixe, como não dava, eu cortei a cabeça do peixe. Então aqui, o que eu entendi? O seguinte, você veio dizer assim, que você só afirmar que assar peixe sem cabeça é a coisa melhor que tem, não diz nada, ela só diz se ele tiver, entendeu, dentro de outras características, etc. Tal. Então, também queria que você pudesse elucidar um pouco essa questão aqui, para dizer o seguinte, o nosso mito, quando ele é encarado dessa forma, de dizer que aqui está pronto, e se eu sei apenas falar na palavra interdisciplinariedade, e se eu sei apenas falar em realidade, já me contempla, isso está ok, mas também isso não quer dizer porque eu já acho que a escola também é verdadeira, quero terminar aqui dizendo o seguinte, que tudo muda
a escola é a única que continua exatamente daquele mesmo jeito de 500 anos atrás, entendeu? E aí a gente que está na escola pública sabe que é juiz de quadro. Obrigado. Primeiro, claro, parabenizar, né, a direção e também pela mostra, e a todos os professores pelo seu dia e por todo esse envolvimento, né, por todo esse trabalho. Porque a Helenir se emocionou, os membros da direção se emocionaram, mas isso emociona a todos nós. E eu acho que esse, sim, é o verdadeiro significado, né, da educação e do ser professor. E eu diria assim, claro, o nosso palestrante nos provoca, né? Claro, porque se eu ouço ele, eu acho que eu não quero mais ser aquele professor que eu já fui, ou quero parte dele, eu tenho que mudar. Então, eu acho que essa renovação, essa importância de pensar aquilo que nós estamos fazendo, né? E ouvir essas provocações nos faz sermos diferentes. E certamente essas amostras que vocês produziram, as outras do ano que vem, vão ser bem diferentes. Por estarem nesse espaço, né? Por estarem pensando junto, ouvindo, trocando. Acho que essas trocas que estão acontecendo vão nos enriquecendo. Porque é isso que é o ser professor, no momento, no local, né? E eu queria situar, claro, porque nós não estamos fora do mundo, isolados lá. Nós estamos debatendo, né, agora, a nível nacional, a questão da base nacional comum. Né? Bom, aí, claro, tem os especialistas lá, que é bom, né, que estão pensando, mas como é que vamos pensar a base nacional comum, né, se não tem o professor lá de história, o professor também de geografia, o professor... Então, eu acho que esse é um momento rico, né, que certamente também, né, o CEPERS, o SIMPRO, né, as outras entidades vão chamar para que os professores, né, de alguma forma, também vejam, bom, mas o que nós estamos ensinando? Porque essa questão do conteúdo, né, bom, porque nós uma vez, bom, é só conteúdo, aí joga tudo fora, agora vamos pensar só a participação do aluno, tá, né? Como é que nós fazemos essa síntese? Acho que isso é que nos provoca, né? E não vou falar muito, era mais para poder dar um pouco essa provocação um pouco maior ainda. Vou passar direto aqui para a Helenir, então. Ok, obrigado. As crianças estão... Primeiro, então, agradecer o professor ter vindo, e eu acho que foi muito interessante, porque, como se diz lá na fronteira, eu já não cozinho na primeira fervura. Eu fui aluna da escola tradicional, no tempo da ditadura, que no meio da aula entrava o militar para ver o que estavam trabalhando com os alunos. Passei pelas novidades, de repente, a interdisciplinaridade era exatamente isso, tudo tem... E daí tu quebrava a cabeça. E olha que eu sou professora de português e literatura, é a mais fácil. É a mais fácil para fazer interdisciplinaridade. Mas, de repente, eu via lá os colegas de matemática, como é que eu faço esse negócio aqui? Porque era isso, tinha que ser absolutamente tudo. E, com o tempo, a gente vai vendo as mudanças que eu lembro, quando eu estava na terceira série primária, ainda sou do tempo do primário, eu tinha uma professora que foi minha fonte de inspiração para ser professora também. Eu lembro naquele tempo a gente via a voz da ativa, a voz da passiva, eu enxergo ela ainda dando essas aulas, bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. E quando eu comecei a dar aula, a gente começou a notar, e muitos de vocês talvez, não, para isso aqui é muito difícil, porque são carentes. O maldito nome do aluno carente. E que a gente começou a diminuir, talvez aquele que mais necessidades, de mais conceitos e mais conteúdos, foi tirado deles. Né? Como se eles fossem imbecilizados por serem pobres. Então, teve todo um processo, e hoje eu acho que a gente tem mais... Hoje em dia, a gente tem mais liberdade. Eu acredito que sim. Eu não sei se é eu, com a minha idade, que a gente consegue ser mais liberto. Mas... A universalização da educação, eu acho que se tornou, em alguns momentos, um motivo, uma resposta ou
para dizer que a qualidade, não havia essa necessidade de tanta qualidade, né? Pela incapacidade dos alunos. E daí a gente vai se perdendo, né? Daquela aula tradicional de muito conteúdo, e a gente tinha, eu era de uma família extremamente pobre, e a gente tinha muito conteúdo. E todos nós passamos no exame de admissão, que naquela época, para entrar no exame de admissão na escola pública, era que nem passar na URGS hoje, né? Então, que se derruba esses mitos e que a gente tem que continuar, como tu colocaste aqui, derrubando os mitos atuais. Essa questão da aula tradicional é um mito forte. E que a gente fica preocupado, será que eu não estou sendo muito tradicional? Eu acho que talvez a mensagem do professor é que a gente se dê também a autonomia de fazer aquilo porque a gente conhece o aluno. Que a gente possa fazer o melhor. Pode ser no tradicional, pode ser nas novidades, mas nem tanto céu e nem tanto terra. Acho que essa mensagem é importante para todos nós que hoje ainda estamos desenvolvendo o nosso trabalho nas escolas. Vocês sintetizaram bastante bem, assim, tudo que eu tentei dizer. Também não... eu acho que a ideia é a gente tirar um pouco da moral do nosso pensamento pedagógico. Eu acho que a amostra pedagógica é para afirmar, sim, o pensamento não moralista no campo educacional, de que as coisas são boas ou são más, são certas ou são erradas, o que limita as possibilidades de pensar, de inventar, de criar e de ensaiar. Eu acho que não há nenhum problema em que a gente possa ensaiar bastante coisa. E eu penso, sim, que a escola demora muito para produzir modificações. Mas ela demora muito para produzir modificações porque ela se aproximou mais dos valores do que da filosofia. Ela se aproxima mais dos valores. Por exemplo, essa ideia de professor tradicional é um valor, isso. É o que eu chamo de moral. E assim, pensando na Hannah Arendt, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós não podemos dizer, mas eu fiz porque era a onda do momento. E eu fiz porque era a onda do momento. Eu contei para vocês a história do Keating, né? Mas eu tenho que me dar o direito de pensar. E me dar o direito de pensar é me dar esse direito amoroso de me desidentificar. Eu acho que a mensagem é meio bergsoniana, assim, é meio Foucaultiana também, daquele cara chamado Michel Foucault. É meio essa gente aí que eu transito. E transitei muito no Paulo Freire, e até hoje eu acho um absurdo que eu vejo, às vezes, curso de pedagogia, que as gurias não... As gurias é o fim da picada, né? É o fim. Acabei com tudo. Acabei com tudo. E os guris... Tu não esperou terminar, cara. Leem só aquele Pedagogia da Autonomia. Aquilo não é livro, aquilo é minutos de sabedoria. E eu acho um absurdo, porque, ainda que eu tenha uma discussão teórica legal, porque ele enseja que tu tenha essa discussão teórica legal com ele, ele não se mostra ali, ele se mostra na sua outra obra, que seja pelo menos a Pedagogia do Oprimido, que é um livro filosófico forte, denso, importante, né? Eu acho que, enfim, acho que nós fizemos com o Paulo Freire o mesmo que os cristãos fizeram com Platão. Mas isso é outra provocação para o fim do mundo. Eu quero lembrar duas coisas importantes para concluir. Isto que isto disse da Base Nacional Curricular Comum, da Base Nacional Comum Curricular. Vocês podem entrar, o CEPERS deve estar entrando como CEPERS lá na página do MEC. Tu coloca no Google Base Nacional Curricular Comum, vai aparecer o site, para nós irmos dando contribuições, né? E isso é bem importante. Eu acho que até dezembro as contribuições... 15 de dezembro as contribuições. Então, é absolutamente fundamental, é importantíssimo. E eu acho que é importante ter uma base nacional curricular comum. Eu não sou contra, ao contrário. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é importante, é
que vocês devem criar uma escola com partido, porque não há escola sem partido. Não o PROS, que eu detesto o PROS. E também não vou dizer os que eu detesto, mas vocês vão sacar os que eu detesto. Mas não é desses que eu estou falando. É que esse movimento Escola Sem Partido tem sido um movimento fortíssimo. Um dos caras que é dessa Escola Sem Partido foi meu aluno. É o Gustavo Iosp, aquele que escreve na Veja. Cara, e ele sabia muito história. Ele sabia muito história. Por isso não dá para que os alunos da escola pública têm que saber muito história para fazer esse enfrentamento. Você tem toda a razão, Helenir. Então, acho que a gente tem que rechaçar esse movimento Escola Sem Partido, porque a própria discussão da Base Nacional Curricular Comum de História já está indo para esse lado. Tinha gente no próprio grupo do GT de Ensino de História Nacional, da Associação Nacional de História, dizia, pá, mas agora só querem ensinar a África. Os caras dizendo, e não é verdade isso. Mas os caras já estão dizendo isso. Então, já é uma coisa bem delicada e bem complicada. Então, são duas coisas para nós ficarmos alertas. Boa tarde para vocês, belo evento.